Gente, boa tarde. Boa tarde. Que Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua paz. Queria iniciar a nossa fala agradecendo muito o convite que nos foi feito, como o Flávio disse, já há bastante tempo, desde a última palestra que eu fiz aqui, que deve ter sido ali por setembro do ano passado, que esse seminário já estava idealizado. Ele nos fez o convite e nós, com muita alegria, nós aceitamos, porque é uma oportunidade de muita alegria para mim estar aqui com vocês, rever tantos rostos amigos, tantas pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita. Não que nós tenhamos a última palavra, mas gostamos de colaborar nesse sentido, tentando colaborar no entendimento do pensamento da obra de Allan Kardec, ao qual nós nos dedicamos. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje, como o Flávio disse, sobre o grande desafio do médium na atualidade, pautado principalmente em O Livro dos Médiuns, mas de uma forma geral em toda a obra de Kardec. Obrigado pelo convite, obrigado por poder compartilhar esse pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita e podermos repensar conceitos e, se possível, retornarmos à fonte máter da doutrina espírita, que é o resultado das pesquisas do codificador. Nós vamos iniciar a nossa fala com um vídeo, um trechinho de um vídeo, na verdade, onde o Raul Teixeira faz uma reflexão que particularmente eu acho muito interessante. Esse vídeo, ele daria abertura para nós comentarmos muita coisa, mas eu vou pegar um trechinho específico dele para conduzir a nossa linha de raciocínio, ok? Vocês vão me dando um retorno com relação ao volume, se está muito alto, muito baixo. Me ajuda, por favor. O Espiritismo não é uma doutrina que a gente é obrigado a ela. Nós não somos obrigados a ser espíritas. Jamais lemos em qualquer compêndio espírita que fora do Espiritismo não há salvação, quem não for espírita está no inferno. Não tem nada disso. Os espíritos não nos prometem céu, não nos ameaçam com o fogo do inferno, nada disso. Se eu sinto que eu não consigo ser espírita, que é muito difícil para mim, eu vou viver uma coisa que eu seja capaz de viver bem. Eu tenho vários amigos que me dizem: Raul, eu não gosto do espiritismo, que é muito parado, eu gosto de terreiro, eu digo, vai para lá. Imaginemos, se ele vem para o espiritismo para me agradar, ele vai querer fazer um terreiro no seu espírito, porque é o que ele gosta. Outro me diz: Raul, eu gosto da minha imagem, minha santinha. Eu digo, fique na igreja. Porque se ele vier para o centro espírita para me agradar, ele vai querer pôr no centro espírita a estátua do santo São Jorge Guerreiro, ou vai fazer do quadro de Bezerra, o santo Bezerra, do retrato da irmã Sheila, a santa Sheila, porque é o que está no seu coração. A gente vai em muito centro, debaixo do retrato de Bezerra tem jarrinha com flor, luzinha acesa, é o altarzinho do doutor Bezerra. Porque a pessoa não se libertou do altar. Então deixa ela na igreja, porque lá tem altar. Deixa ela no terreiro, porque lá tem o que ela quer. Eu digo sempre que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem pode. Porque exige de nós uma autodisciplina, um autogoverno. E a pessoa que quer ser levada pelo vento não tem condição de ser espírita. Se eu no espiritismo me deixar levar pelos ventos das circunstâncias, eu vou fazer um péssimo trabalho. E temos liberdade, eu não sou obrigado a ser espírita. Ninguém me pôs a faca no pescoço. É a doutrina que eu sou, que eu escolhi. Eu não posso dizer, eu sou espírita por tradição, toda a minha família é espírita, conde fulano, igual. Eu sou espírita porque eu quero. Não existe sentido em nós falarmos, como falam outros irmãos nossos, eu sou espírita não praticante. Tem sentido, porque o espiritismo é para a gente praticar. Então vejamos como bom senso e água fluidificada nunca nos farão mal. Bom senso. Se não é isso que eu gosto, se isso... Deixa eu ir para onde? Deixa eu ser budista, né? Deixa eu ser taoísta. Tem tanta coisa respeitável dentro do que a gente consegue fazer. Como disse meu amigo que gosta de uma coisa alegre, vai para o terreiro, que ela tem um atabaque, ele dança, ele recebe o santo, feliz da vida, não falta jamais. No centro espírita ele faltaria. Hoje você estuda de Livro dos Espíritos.
Como ele não entendeu a doutrina, ele vê como uma coisa enfadonha e não como uma coisa milagrosa. A gente descobrir a vida, se entender através daquela obra, entender os porquês da gente sofrer na terra e que remédios poderíamos alcançar para deixar de sofrer na terra. Mas vejamos, as pessoas ficam ali, não conseguem ser espíritas, não vão para outro lugar para ser bem outra coisa e perdem o tempo da encarnação. Gustavo, falou alguma mentira? Não. Gente, ninguém é obrigado a concordar. Se você não concorda com algum trecho, você tem todo o direito de falar, tá? Nós não trabalhamos com essa linha de raciocínio de que o fulano, só porque é um dos maiores oradores do Brasil, ele não erra. Todo espírito imperfeito erra. O único espírito que não erra é o espírito puro, do qual nós temos notícia, que é o Cristo. Se é que eu posso fazer um comentário pessoal, eu acho... Fica à vontade. Boa tarde. Eu acho que o Raul Teixeira está fazendo muita falta. O Raul tem uma característica pessoal que me agrada muito, que é não ficar falando só o que as pessoas querem ouvir. A última característica de, usando uma metáfora desagradável, de botar o dedo na ferida. Esse proselitismo espírita de achar que todo mundo que é médium tem que vir para cá, está atrapalhando a casa espírita, atrapalhando as atividades mediúnicas da casa espírita. Porque um médium de umbanda que não está a fim de mudar de conceito, ele vai querer fazer um terreiro aqui dentro. Nós respeitamos a umbanda, você não tenha dúvida disso. Mas se ele não quer renovar conceitos e não quer estudar a teoria da mediunidade codificada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, ele não vai conseguir se adaptar à atividade espírita de uma casa espírita. Não vai conseguir. Então, o melhor lugar para ele é lá onde ele dá conta, como o Raul disse. Mas, de tudo que ele falou no vídeo, que é mais longo, ele tem quase 7 minutos, eu cortei aí em 2 minutos e meio mais ou menos, de tudo que ele falou, nós vamos pegar esse trecho aqui, ó. Que é quando ele diz que nós precisamos ser capazes de viver bem alguma coisa. Quando ele adjetivou o viver, quando ele colocou o viver bem, ele nos remete, ele nos joga para aquele que, na nossa opinião, é o grande desafio do movimento espírita. E aqui, mais uma vez, eu faço um pequeno parênteses. Todo mundo entende a diferença de doutrina espírita e movimento espírita? Doutrina espírita é a teoria codificada por Allan Kardec como resultado da ciência espírita. Ciência é o que? Na essência, busca metódica. Você faz ciência quando você busca alguma coisa e busca com método, não é buscar à torta e à direita. E depois usa método também no uso das informações que você encontrou. Então, é sistematizar a busca e sistematizar o uso daquilo que você encontrou na busca. E foi isso que Allan Kardec fez. Em O Livro dos Médiuns e em outros pontos da codificação, por exemplo, no Controle Universal do Ensino dos Espíritos, ele vai descrever para a gente qual foi o método que ele usou. Então a doutrina espírita nasce como ciência, e o resultado dessa ciência você conhece como filosofia espírita. Filosofia de consequências morais, por isso que a filosofia espírita anda de mãos dadas com o Evangelho. Mas, voltando à pergunta, todo mundo entende a diferença de doutrina e movimento? Doutrina é essa teoria, movimento somos nós. Por isso que eu falei, você não é obrigado a acreditar no que o Raul falou, não é obrigado a acreditar no que eu vou falar durante toda a tarde, você não é obrigado a acreditar em nenhum palestrante espírita. Porque somos todos espíritos imperfeitos, salvo raríssimas exceções. E espírito imperfeito erra. Erra como pessoa, erra na sua interpretação. Então, sugestão de amigo, não idolatre ninguém. O único ser que tem que ser cultuado assim, 100%, você conhece ele como Jesus, Espírito puro, plena conexão com Deus, moralidade perfeita, ficou 30 e tantos anos entre nós aqui, não cometeu nenhum erro, nem moral, nada. O resto, somos todos aprendizes. Movimento somos nós, doutrina é a teoria codificada por Allan Kardec. Qual a importância disso?
que eu fizermos de errado, por exemplo, eu como expositor espírita, posso atrapalhar o movimento, posso atrapalhar a propagação das ideias espíritas, mas eu faço algum prejuízo para a doutrina espírita? Está bem claro esse raciocínio? Tudo que nós fizermos dentro da doutrina é inatacável, mas nós atrapalhamos o desenvolvimento do movimento espírita. Está claro isso? Pelo amor de Deus, nós precisamos entender isso. A doutrina é uma coisa, o movimento é outra. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai numa casa espírita, a coisa não funciona do jeito que você queria, você se decepciona com o movimento e deixa de ser espírita. Mas se você não gostou da casa, quantas casas espíritas tem em Rio Preto? Tem mais de 60 só filiadas à USE. Certamente tem mais de 100 centros espíritas em Rio Preto. Se você não gostou dessa, vai para outra. Se você não se adequa à casa espírita, compre os livros e estude em casa. Mas não precisa deixar a doutrina. Isso é importante. As pessoas confundem doutrina com o movimento. Gente, eu posso não me adequar a uma casa espírita. O que tem de errado nisso? Isso está acontecendo muito. Eu não vou nem dizer se é a casa que tem um método errado, se é a pessoa que não se adequou ao método da casa, não vou entrar nisso. Mas acontece. Então não confunda a doutrina com o movimento. Você pode deixar de frequentar as reuniões do movimento, não precisa deixar de ser espírita. Compra os livros e vai estudar. Ah, mas André, eu não consigo entender sozinho. Gente, quantos estudos na internet tem? De tudo que você pensar, de Kardec, de Chico, de Divaldo, o que você quiser. Está bem claro o raciocínio? Dá para acompanhar? Estou acordando alguém? Depois do almoço, friozinho. Vai que alguém está fora do corpo trabalhando e eu estou atrapalhando o fenômeno. E eu faço isso, eu sou uma anta. Está claro? Então vamos lá. O grande desafio do movimento espírita, no nosso entender, chama-se a qualificação do trabalhador. Eu não preciso pensar, quando eu falo em qualificação, só no médium. Posso pensar que o trabalhador da chamada transmissão fluídica, do passe, precisa se qualificar? Vou facilitar, acho que eu falei muito complicado. O passista precisa se qualificar? Eu enrolei, ninguém entendeu o que eu estava falando do passista. Precisa? Precisa entender o que é magnetismo? O que é transmissão, absorção? Olha só. O trabalhador da evangelização infantil precisa se qualificar? Gente, ninguém entendeu que, além de formar um bom cidadão, uma pessoa sintonizada com o Evangelho, a evangelização é a renovação do movimento espírita. O movimento espírita daqui a 10, 20, 30 anos depende do que nós estivermos fazendo em evangelização. Seria muito útil formar pessoas evangelizadas que conheçam a doutrina e tenham carinho pela casa. Eu conheço um caso interessantíssimo na região de São Joaquim da Barra, de uma menina que com 6 anos na evangelização já falava assim: o dia que eu for presidente da casa, você vai ver. E talvez alguns de nós aqui, se a gente oferecer um cargo na diretoria, pelo amor de Deus, não é para se pensar? Nós estamos formando, ou estaríamos formando, os futuros trabalhadores do movimento espírita. Muitos dos grandes oradores que nós temos do movimento espírita nasceram de evangelização, nasceram de mocidade espírita. Ali formou-se alguém que tomou gosto pelo estudo, mergulhou no estudo, começou a falar para pouca gente e hoje está fazendo um grande trabalho. Ok? O dirigente dos grupos de estudos espíritas precisa se qualificar? Urgentemente, inclusive entender bem o pensamento de Kardec para que nós possamos ter nas casas espíritas pessoas estudando Kardec da forma mais profunda possível. Porque da mesma forma que o cristianismo precisa voltar para o Cristo, o movimento espírita precisa voltar para Kardec urgentemente. O trabalho da USE, ao contrário do que se pensa, não é trabalho de fiscalização, que o povo acha que a USE vai entrar aqui, vai ver o que tem de errado, vai multar, gente. Nada. E unificar não é padronizar. Quer ver um exemplo? Tem professores aqui, levantem a mão, por favor. Não fica com vergonha, não. Pode ser aposentada? Pode. As leis que você aprende na faculdade são as mesmas, não são? Então, se você se formou em, sei lá, em História, um aqui em Rio Preto, o outro em Catanduva, enfim, você vai estudar mais ou menos a mesma coisa. Sala de aula é igual?
Então você pega um conteúdo que é mais ou menos igual e aplica uma realidade. Casa espírita é mais ou menos assim. A doutrina é uma só, mas desde que você não fuja de Kardec, você pode adequar a realidade da casa? Pode e deve, você não tem como querer fazer o que Kardec fez. Então, unificar não é padronizar, isso é impossível. O trabalho da USE é extremamente mal compreendido. O trabalho da USE é estimular as pessoas a se pautar em Kardec para que a gente possa ter prática espírita. E no último capítulo do livro do Perão que eu estudei, salvo engano, acho que é o 40, eu estou no 41 agora. Estudo que a casa, pelo que eu entendi, acompanha, e eu agradeço do fundo do coração o carinho de vocês, a consideração. Eu acabei chegando a uma ideia, eu não posso chamar de conclusão, porque daqui a um tempo eu posso mudar de ideia. Então eu cheguei a uma ideia. A atividade espírita é a que está pautada em Kardec, nem sempre é a que acontece dentro de casa espírita. Às vezes você está dentro de uma casa espírita praticando coisas que não são espíritas. A atividade espírita é aquilo que está plenamente pautado no resultado das pesquisas de Kardec. Está claro? Só porque está dentro de casa espírita é espírita? Por exemplo, tem casa que se diz espírita e pratica cromoterapia, que é a terapia com cores, são luzes. Não tem nada contra, mas se não é técnica e prática espírita, faça em outro lugar, para as pessoas não acharem que aquilo é espiritismo. Tem casa espírita, eu espero que aqui não tenha, aqui, agora estou falando do amor e fé, que pratica, por exemplo, apometria, cuja essência do fenômeno é estudada pelos espíritas, são trabalhos feitos fora do corpo, é emancipação. Só que na hora do trabalho envolve técnicas de instalar dedo, coisa que não tem nada a ver com doutrina espírita, e está acontecendo dentro de casa espírita. Embora esteja acontecendo dentro de casa espírita, é uma atividade espírita? Então eu não posso dizer que tudo que acontece dentro de casa espírita é atividade espírita. Posso? Interessante pensar, né? O que é atividade espírita? O que estiver pautado em Kardec, mesmo que não seja aqui. A caridade é pautada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Você pode fazer caridade fora da casa. Aliás, tem muito mais trabalho lá do que aqui dentro. Está claro? Então vamos lá. Estudar a doutrina espírita é coisa séria. E os dirigentes dos grupos de estudo precisam estar muito preparados, entender bem o raciocínio de Allan Kardec, a lógica, a maneira de construir conhecimento, para que a gente possa ter cada vez mais grupos de estudo de Kardec dentro do interesse da casa. Evangelho e Livro dos Espíritos, porque Evangelho é transformação moral. Livro dos Espíritos é o beabá da doutrina, embora beabá não reflita exatamente a função do Livro dos Espíritos, porque beabá dá a entender uma coisa básica. O Livro dos Espíritos não é básico, ele é extremamente profundo. Ele só é a obra mais abrangente de Kardec, mas ele tem a profundidade dele também. Mas vamos deixar para todo mundo entender. É o beabá da doutrina. Tem atividade mediúnica? Seria bom estudar o Livro dos Médiuns. Céu e Inferno é um livro pautado em justiça. A Gênese é o complemento da chamada ciência espírita, que é onde você vai entender uma série de leis para que na segunda parte você consiga mergulhar no subtítulo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então Kardec vai fazer toda uma fundamentação para que lá na frente você consiga entender milagre, que não é milagre, é fenômeno, né? A Bíblia chama de milagre e respeitou isso, mas na verdade são fenômenos. Está claro? Ok. O trabalhador da parte assistencial precisa se preparar bem? Ou é só chegar numa casa, pegar uma cesta básica e falar, toma, come aí? Humilhar as pessoas. O Evangelho é muito claro nesse sentido, gente. A esmola que humilha, ela faz um estrago imenso. Então o trabalhador da parte assistencial também precisa da preparação, da qualificação, que é da onde nós partimos. Mas hoje nós vamos nos apegar mais especificamente ao aspecto mediúnico, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós pensamos em qualificação do trabalhador, eu queria pensar com vocês o seguinte: será que pelo fato de sermos voluntários, eu coloquei voluntários entre aspas, vocês já vão entender o porquê. Mas por sermos voluntários, ninguém aqui ganha nada para fazer isso. E eu espero que nós não estejamos esperando o tal do bônus hora. Que espírita adora bônus hora.
E o Livro dos Espíritos diz claramente, Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes, e os Espíritos respondem: a mais meritória é aquela que está pautada na caridade mais desinteressada. Então, se você estiver esperando bônus hora, merecimento para o teu tratamento espiritual, merecimento para a tua desobsessão, você tem interesse? Por isso que eu falei, eu não falo o que o povo quer ouvir, eu falo doutrina espírita. Se eu estiver, por exemplo, com um problema de obsessão, quem não? Hashtag, quem nunca? Mas se eu estiver com um problema de obsessão e trabalhando no bem, visando a ajuda na minha desobsessão, é uma forma de interesse? É. Vai ter resultado? Provavelmente. Mas que é interesse, é. A hora que eu chegar no plano espiritual e falar assim: olha o que eu fiz. Não fiz, você já colheu o que você queria. Você já foi ajudado lá no teu problema de obsessão. Quando a nossa ação no bem estiver pautada no desinteresse, o que era caridade passa a ser virtude. E o espírito virtuoso é aquele que dá um pulo na escala espírita. Ele deixa de ser imperfeito para ser bom. Ele sai da terceira ordem e vai para a segunda. Está claro? Ok. Mas por sermos voluntários, entre aspas, será que eu posso fazer as atividades de qualquer jeito? Aí tu vai lá na porta do centro distribuir mensagem com a cara de desagrado, que a pessoa chega e fala: olha, eu não quero mensagem, não quero nem assistir a palestra mais. Mas vamos brincar com esses voluntários aí, porque eu não aguento isso. Por que eu gosto de brincar com esse negócio de voluntário? A criatura chega na casa espírita, qual que é a primeira coisa que nós falamos para ela? Ah, é. Você é um grande devedor de outra encarnação, você está sofrendo por culpa sua. A criatura já estava em desespero, agora está com depressão. Será que a gente pode ir jogando isso na cara dos outros assim, a torta direita? Você é um grande devedor de outra encarnação, e quem deve tem que ir. Agora me ajuda, a criatura veio trabalhar de voluntário, porque ela está se borrando de medo mais do que já estava. É voluntário? Você tem que trabalhar porque você é endividado de outra encarnação. O sujeito é voluntário? Ele saiu de casa porque queria? Ou ele saiu para resgatar a dívida de outra encarnação, como se Deus fosse um agiota cobrando dívida? Ô gente, primeira função na casa espírita, como a Ierta disse, acolhe. Seja bem-vindo, sinta-se bem entre nós aqui. Aí, se ele quiser ficar, ele fica. Com o tempo ele pode se decepcionar com um de nós, pode até se decepcionar com a doutrina, porque ele não entendeu. Muita gente chega aqui se dizendo espírita, mas na verdade ele quer que a doutrina seja do jeito dele. Na verdade ele não quer entender a doutrina, ele quer do jeito dele. Kardec chega a dizer na introdução do Livro dos Espíritos que nós não devemos estudar a doutrina espírita com preconceito. Não é preconceito no sentido moderno, tá? Por exemplo, racial, contra as opções sexuais, não é isso. Preconceito é ideia pré-concebida. Por quê? Porque se você estuda a doutrina com ideia pré-concebida, você não vai aprender a doutrina, você vai ficar procurando trecho para provar que a tua ideia está certa. Então você não está estudando, você está manipulando informações. Para estudar a doutrina espírita, você tem que se despir de todos os seus preconceitos. De todas as suas ideias preconceituosas. Quanto mais você tira as ideias espiritualistas, não a essência. O que é a essência? O espiritualismo é pautado em quê? Na existência do espírito, na sobrevivência dele à morte do corpo e na manutenção da sua individualidade depois da morte. Esses três fatores somados formam a chamada imortalidade do espírito. Então o espiritualista acredita na existência do espírito, na sobrevivência à morte do corpo, na manutenção da individualidade. Fora isso, joga tudo fora e entra de cabeça limpa no estudo da doutrina. Aí você aprende. Se você entra acreditando em alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai procurar trecho para provar que a tua ideia está certa. E aí você manipula as informações. Está cheio disso no movimento. Cheio. Ok? Mas vamos lá. Quando nós pensamos na qualificação do trabalhador, nós gostamos de pensar nela em duas vertentes ou por dois caminhos: a qualificação doutrinária e a qualificação moral. Lembrando que o Livro dos Espíritos define moral para nós. Questão 629 dessa obra. Que definição se pode dar à moral?
E aqui eu gosto sempre de deixar uma coisa clara. Quem é que está respondendo para Kardec aqui? Os espíritos superiores da escala espírita. Gente qualificada para responder. Porque você pode pegar essa definição que eu vou mostrar aqui agora e comparar com uma definição de moral do dicionário e pode não bater e corre o risco da gente deixar Kardec de lado para ficar com o dicionário. Então a gente tem que estar sempre olhando, gente, quem é que está me ofertando essa informação? Espíritos elevadíssimos, liderados pelo próprio Cristo, só que ele não assina Jesus, ele assina o Espírito de verdade. Isso está na revista espírita, tá? Caso alguém esteja estranhando, está muito claro lá, o Espírito de verdade nunca foi pleito, sempre foi o Cristo. Ok? Qual é a definição de moral para os espíritos superiores? A moral é a regra de bem se conduzir, isto é, primeiro passo, distinção entre o bem e o mal. Distinção entre o certo e o errado. Segundo passo, funda-se ou está fundamentada na observância da lei de Deus. O que é observância? É ficar observando? Ficar observando é o quê? É observância ou observação? Observação. Observância é cumprimento. Olha só. Se no primeiro degrau eu distinguir o certo do errado, qual é o segundo degrau? Fazer o certo. Vocês concordam que esse degrau é escorregadio? Porque é nesse degrau que a gente escorrega. Você sabe o que é certo, mas você consegue fazer? Sempre. Eu acredito que a gente já está acertando cada vez mais. Mas acertamos todos? Olha o entendimento de Kardec, como que ajuda a gente a entender. Tem hora que eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. Então quer dizer, discernir não é problema. Por quê? Porque a lei de Deus está na tua consciência e na minha. Está um pouquinho para trás, é a questão 621. Então, gente, no nosso nível evolutivo, para a maior parte das atividades que eu e você realizamos no nosso cotidiano, 90% das situações, eu e você sabemos o que é certo. Se a gente consegue fazer o certo é outra história. Mas o primeiro degrau nós já subimos. Você sabe o que é certo e errado. O segundo degrau está derrapando, porque tem hora que a gente sabe o que é certo, mas ainda faz errado. E o terceiro degrau, o terceiro passo, o homem procede bem quando tudo faz intencionalmente para o bem de todos. O que é isso? Vencer o egoísmo. Pensar no coletivo, que até agora, em termos milenares, o que a gente fez? Ajeitou o nosso lado. Ó, ficou bom para mim, o resto do grupo. E se dane. Terceiro passo, pensar no coletivo. Quantas pessoas tem aqui? Vou chutar, 50, 30, 40. Vai ficar bom para os 40 ou vai ficar bom só para mim? Se vai ficar bom para os 40, você está subindo bem o terceiro passo. Se vai ficar bom só para você, você derrapou em mais um degrau. Está claro? Então vamos em frente. Voltando aqui para aquele esquema, vocês vão enjoar de ver esse esquema hoje. Aqui, infelizmente, nós temos o que eu vou simbolizar como um abismo. O abismo, no sentido doutrinário, é aquilo que a gente discutiu no começo, é o desconhecimento da doutrina espírita. Eu não vou fazer isso, mas faz aí mentalmente uma conta de tudo que você já leu de doutrina espírita, quanto de Kardec e quanto do restante. Foi mais Kardec ou mais o restante? Se você respondeu muito mais o restante do que Kardec, você está na média do movimento espírita. Gente. Nós temos décadas de leitura de Chico, de Divaldo, e nós não estamos desrespeitando as obras, muito menos seres humanos, os médios, e muito menos os espíritos. Mas não queira comparar com a obra de Kardec, porque não dá. Quanto tempo nós gastamos estudando o restante? Veja, eu estou tomando muito cuidado com as palavras, eu não vou chamar de resto, porque alguém leva ao pé da letra e fala, ele está sendo pejorativo. Não estou. Mas quanto tempo nós estudamos esse restante e quanto de Kardec? Mais tempo para o restante ou mais para Kardec? Por isso nós não temos profundidade nenhuma. E outra, a gente dá uma lida e acha que entendeu. E a conexão de texto? Ó, essa ideia aqui foi desenvolvida lá no livro tal. Então você pega aqui a ideia superficial e vai lá no desenvolvimento, aprofunda. Assusta, não assusta? Fala a verdade. Estudar a doutrina espírita é isso, gente, isso é uma ciência. Mas a gente trouxe para ela aquela conotação tradicional de religião. O que é isso?
nós estamos fazendo de algumas pessoas sacerdotes espíritas. Alguém aqui idolatra palestrante? Aí eu morro por causa do... O Flávio até citou um aqui, por respeito, a gente não cita nome, até porque está sendo gravado. Alguém aqui idolatra médium? Ah, eu não consigo fazer nada sem conversar com o médium. Gente, isso não é doutrina espírita, isso é guru. Você estuda a doutrina espírita para você aprender a se nortear pelo seu pensamento, pela sua consciência. Para você se libertar de qualquer pessoa que se mete na sua vida ou que você criou uma relação de, presta atenção nessa palavra que ela define, dependência. Não é precisar de ajuda. Todo ser imperfeito precisa de ajuda. Mas dependência não é ajuda. Dependência é outra história. Toda vez que você procura alguém, seja um médium, um palestrante, um dirigente espírita, pergunta o que fazer, ele fala, você faz, dá certo, você nunca mais vai fazer nada sem perguntar. Isso é dependência. E não dá para negar que a gente, imperfeito, é vaidoso, né? Então a gente vem de um movimento muito secular, eu diria até milenar, de centralizar na gente. E eu não vi Jesus fazer isso. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o caminho, ele não é o ponto de chegada. Jesus é o caminho para quem? Ou para quê? Para Deus. Ele fala o tempo todo, quem vem a mim vai ao Pai. Então ele está entregando todo o mérito para o Pai, ele é o caminho. Ele não é a meta. Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, lá na primeira, nas 3 revelações, na terceira ele diz assim, a terceira revelação não está centrada numa figura, porque ela é dos Espíritos, ele não chamou para ele. Embora vários pesquisadores digam, e eu concordo que isso foi humildade dele, ela tem que ser mais centrada nele, sim, mas ele falou que não chamou para ele. Você viu em algum ponto da vida dele, de 92 anos, Chico Xavier dizendo, eu sou o cara, acredita em mim? O tempo todo, eu sou um carteiro, eu entrego o recado. Fora quando se disse o cisma. É a humildade dos seres mais evoluídos que não sabem um terço do que tem para saber, fora o Cristo, claro, né? E aí talvez a gente tenha contato com pessoas, ou a gente tenha um carinho por determinados oradores, médiuns, que não te libertam. Por isso que quando alguém manda e-mail para mim, André, o que eu faço? Dá uma olhada no livro tal, no capítulo tal, lê, interpreta, depois se você ficar com dúvida, você me manda e-mail de novo. Criança, vai estudar. Porque estudar liberta. Se eu disser o que fazer e der certo, eu vou receber e-mail todo dia. Eu não sou guru de ninguém. Está claro isso? Nós estamos aqui para nos libertar. Ok? E o abismo no sentido moral, eu estou chamando, dá para ver lá, gente? Está meio clarinho, né? Eu estou chamando de falta de esforço. Antes que alguém fique bravo comigo. Por que falta de esforço? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou emprega para domar as suas más inclinações. Ser espírita significa ser espírito de luz? Não, ser espírita significa ser alguém esforçado. É difícil amadurecer, principalmente para o espírito imperfeito, que enveredou por caminhos errados nas encarnações anteriores. Você tem que desconstruir o teu passado de erro. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas se você estiver se esforçando, diga para você mesmo, eu abracei e fui abraçado pelo Consolador prometido. Você quer ver se me irritar quando eu viro para alguém e falo assim, você é espírita? Ele fala, estou tentando. Já está com anemia. Está se esforçando para se corrigir? Espírito. Transformação moral não é no final do processo, viu, gente? Transformação moral é o processo de construção e desconstrução o tempo todo. Desconstruir o erro, a tendência ruim, a imperfeição e ir se reconstruindo melhorado. Foi essa palestra, a última que eu fiz aqui?
lei de destruição? Pois é. Transformação é isso, você desconstrói o erro e reconstrói melhorado o tempo todo. Então veja, para se dizer espírito, você não tem que ser espírito de luz, não. Você tem que ser alguém que está buscando, pautado em Jesus e Kardec. Ok? Retornando aqui então, o primeiro fator da qualificação doutrinária, eu gosto de trabalhar com o conhecimento. Você, extremamente superficial, não tem como, tem muita coisa para trabalhar, não daria para entrar nisso agora com profundidade, mas nós temos no mínimo as chamadas obras fundamentais. Toma um pouco de cuidado se você costuma chamar de obras básicas, porque o termo básico dá a entender um tanto de coisa. Se eu disser assim, fulano veio no centro vestido de forma básica, o que eu estou querendo dizer com básico? Simples. A obra de Kardec é simples? Bate o significado de básico? Então trabalhe com o termo obras fundamentais, porque fundamental dá a conotação de fundamento mesmo, de alicerce, né? Mas não para nisso. Nós sabemos que existe o livro que é o Espiritismo, que é extraordinário. O próprio Kardec vai dizer, sugerir no Livro dos Médiuns, que a gente inicie por essa obra. Capítulo 3, chama do método. Ele diz assim: para aqueles que quiserem as noções iniciais de Espiritismo pautado nas nossas obras, sugerimos nessa ordem, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Só para não deixar passar, vou falar de novo. O que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Você sentiu falta de algum livro? Pode falar. Gente, fala, a câmera não vai pegar você, está só para cá. Geralmente se sente falta do Evangelho. Por quê? Porque é o livro mais lido de Kardec por todos nós. Por que ele não citou o Evangelho? Eu trabalhei nisso aqui naquela palestra. Qual era o objetivo das 4 obras? Para aqueles que quiserem noções iniciais de Espiritismo. Pergunta: o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para você aprender doutrina espírita? Não. Qual que é o objetivo exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Introdução moral. Você não aprende doutrina espírita no Evangelho. Tá? Ele é um livro para nortear a transformação moral. Não é um livro para você aprender doutrina. Está bem claro esse raciocínio? Por isso que ele não cita na sugestão de 4 obras. Ok? Por que nós pusemos aqui? Você tem laser point, não? Pega para mim, por favor. Desculpa, devia ter pensado, mas não me toquei. Por que eu coloquei aqui uma seta? Pouca gente sabe, mas o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas deu origem ao Livro dos Médiuns. Obrigado. Aqui. O livro Instruções Práticas deu origem ao Livro dos Médiuns. Na verdade, ele nasce de um capítulo do Livro dos Espíritos, chama da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Esse capítulo deu origem ao livro Instruções Práticas e o livro Instruções Práticas deu origem ao Livro dos Médiuns. É sempre uma expansão de ideias, sem se desmentir em nenhum ponto. A lógica de Kardec foi estudada por grandes pesquisadores, eles não encontraram uma falha de lógica. Mas esse homem escreveu no século XIX. E a pesquisa foi feita no século XX, no século XXI. Não acharam ainda. É extraordinário. Mas vamos em frente. No livro A Gênese, o livro através do qual Kardec encerra as obras fundamentais, mas não encerra o seu trabalho, porque a Revista Espírita foi sendo trabalhada até a desencarnação de Kardec. Não sei se vocês sabem, Kardec desencarna em 31 de março de 1869, só que o número de abril estava pronto. Então o número de abril de 69 foi escrito por Kardec. Você pode estudar tranquilo. Dali para frente a coisa desandou. Se você quiser estudar essa história, o que aconteceu com o movimento espírita da França após Kardec, dá uma olhada num livro de um cara que teve em Rio Preto ano passado, chama Adriano Calçoni, Em Nome de Kardec, e um outro livro do mesmo autor chamado Madame Kardec. A participação de Amélie Boudet foi muito mais intensa do que a gente pensa. Amélie Boudet
ele dava a cara para bater. Então dá uma olhada nesses dois livros que vale a pena. Na Gênesis, Kardec diz assim, eu estou usando aqui a tradução da terceira edição francesa, de 68, tradução de Carlos Embaçaí. O Kardec diz assim: apesar da parte que incumbe a atividade humana na elaboração da doutrina, evidentemente a parte dele, Kardec, a iniciativa coube aos espíritos, porém, ela não é formada da opinião de nenhum deles. Isso aqui é a essência da doutrina. Ela não é a doutrina de um homem. Kardec trabalhou com o texto dos espíritos, fazendo a filtragem, esse é o controle universal que eu citei. E ela não é a opinião pessoal de um espírito, ela é a junção de um todo. Posso explicar isso num outro dia. Ela só pode ser a resultante ou o resultado do seu ensinamento coletivo e concordante. Vou remeter vocês a um material. Eu tive em Pratinha agora no Carnaval e fiz uma palestra sobre isso. Expliquei isso assim bem detalhadamente. Você encontra esse áudio na internet. Joga lá no Google o que é o Espiritismo, o que é ser espírita, André Sobeiro. Você vai encontrar um áudio onde eu consegui explicar isso de forma bem tranquila, dá para todo mundo acompanhar. Tá? Eu postei no meu Facebook. Eu não sei se alguém aqui me segue. Se seguir, você vai encontrar lá na minha linha do tempo. Tá? O que é o Espiritismo, o que é ser espírita, André Sobeiro. Aí eu trabalhei bem com o controle universal. Diz também Allan Kardec, na Revista Espírita de 64, e esse texto foi republicado no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Esse texto é extraordinário, porque senão você olha para a doutrina espírita e fala assim, o que a doutrina tem que as outras religiões ou filosofias não têm? É ali que você vai entender. O que Kardec diz? Opa! Desculpa, o texto já tinha entrado. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual sem cunho de autenticidade, que devem ser considerados opiniões pessoais de tal ou qual espírito, imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, às vezes alguém vira para mim e fala assim, André, o meu mentor está dizendo, tem hora que tem vontade de falar assim, meu filho, seu mentor precisa estudar Kardec urgente. Estuda você e traz ele contigo. Agora eu vou fazer uma pergunta, estou vendo a cara de vocês. Se um espírito vem numa reunião mediúnica e fala uma coisa contra Kardec, eu posso argumentar com ele? Eu não argumento, eu armo um barraco. Meu filho falou contra Kardec, eu não quero saber se é espírito, se está encarnado, fora do corpo, em desdobramento. Eu vou debater com ele. O espírito se diz espírita e está querendo renovar Kardec? Gente, isso está acontecendo o tempo todo. Só que se o dirigente não conhece Kardec, o que o espírito fala passa como verdade. Então, mais uma vez, o que nós precisamos? Estudar Kardec. Profundamente. Mais profundo que você der conta. Pega o livro dos Espíritos para estudar. Uma coisa simples. André, quando acabar a pergunta 1019, o que eu faço? Começa de novo. E quando acabar de novo? Provavelmente mais um. Se você não tiver no fim da encarnação, de novo. Se tiver no fim da encarnação, no plano espiritual tem estudo. A menos que você não queira conhecer a doutrina espírita, porque às vezes a gente encontra, né? André, onde você arruma tanto tempo para estudar? O estudo é uma coisa importante para mim. Eu não tenho tempo, mas o que você faz? Ver novela. Big Brother. Então eu devo pensar que para a pessoa a prioridade não é estudar a doutrina espírita, assistir novela. É direito dela. Mas você não pode dizer que você não tem tempo, porque tempo é prioridade. Para aquilo que é prioridade para você, você dá um jeito. É isso? Ou não? Dói, né? Pois é. Mas qual que é o momento do nosso movimento, infelizmente? Espíritos dando essas opiniões pessoais e essas opiniões sendo encaradas como novas revelações sem critério nenhum. O que Kardec diz? Para uma informação ser acoplada ao corpo de doutrina, tem que ser dada por mais de um espírito, através de mais de um médium, em mais de uma casa espírita, tudo ao mesmo tempo. Qual que é a importância do mesmo tempo? Se
você psicografa hoje, o outro psicografa daqui a um mês, o de lá pode ter ajuda a tua. Ele está sugestionado. Eu gosto das caras de assustado, dá vontade de mostrar na câmera. Vocês estão vendo como que é complicado? Então não adianta um espírito vir hoje, depois que ele já leu Kardec, Chico, Divaldo, querer fazer revelação à torta e à direita. Gente, ele já leu milhares de páginas, ele pode estar sugestionado. O que acontece aí? Controle universal do ensino. Vamos ver se esses espíritos se comunicam tudo ao mesmo tempo, médiuns diferentes, médiuns que não se conhecem. E não adianta eu psicografo aqui e mando pelo WhatsApp o outro. Aí o outro lê e psicografa depois, sugestionado pelo que já leu. E aí? Fake news. Não, fake news espírita. Fake news mediúnico. Essa é nova. Tudo bem? Teorias totalmente contraditórias e sem fundamento doutrinário, sem fundamento, inclusive num outro critério que Kardec usa. Não é só esse controle universal dos espíritos. Ele vai dizer assim: o primeiro critério sem contradito é o da razão, do bom senso. Mas como é que você vai ter bom senso se você não conhece a obra de Kardec? Você só tem bom senso numa ciência se você conhece essa ciência. Então, se não tiver profundidade, você vai ler coisas absurdas, você vai achar maravilhoso. Erasto, no livro dos Médiuns, sugere que nós rejeitássemos 10 verdades antes de aceitar uma mentira. Qual que é a essência dessa fala de Erasto? A essência da fala é o seguinte: você e eu somos imperfeitos, a gente vai errar. Então, se é para errar, erra pelo excesso de cuidado, não pela falta de cuidado. Quando Erasto diz para a gente rejeitar 10 verdades antes de aceitar uma mentira, está dizendo: seja rígido. Por quê? Porque 10 verdades são o quê? Verdades. Você vai encontrar isso quantas vezes até você aceitar? Porque ela é uma verdade. Você pode rejeitar hoje, você encontra de novo, rejeita de novo, encontra de novo. Uma hora você vai aceitar. Ela é uma verdade. Mas e a mentira? Ela te tira do caminho certo na tua evolução, ela fecha uma casa espírita, ela fecha uma reunião mediúnica. Então, quando a gente fala assim, estuda Kardec, seja rígido com o que você estuda, com o que você lê, não é a gente que está inventando. O Erasto já tinha feito isso há quase 160 anos atrás. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelos textos de Erasto. Ele tem um texto extraordinário do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, Falso Cristo, Falso Profeta. Aquele texto de Erasto é extremamente profundo. Olha só, Kardec já tinha dito lá no Evangelho, que é um livro que todos nós lemos aí dezenas de vezes, que não é para aceitar tudo que vem do plano espiritual. A gente tem desencarnado lá que sabe menos do que nós. E no plano espiritual tem tudo que você pensar: CQC, pânico na TV, tem espírito gargalhando da cara da gente, além de encarnado é tonto. Acredita em tudo que eu falo. Se ele assinar um nome bonito, Bezerra de Menezes, ele manda, aí vou nem entrar nisso. Voltando aqui para o nosso esquema, o primeiro fator da qualificação moral, eu gosto de trabalhar com o silêncio interno. Vamos entender isso. Ixi, mano. Presta atenção nisso aqui. Espera aí só um pouquinho. Fiquei um tempo sem usar a caixa, ela desligou. Tecnologia. Vamos ver se vai. Cabeça barulhenta. Vou começar de novo. Voltou. Vai. Ter com a cabeça barulhenta, mas para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer silêncio interior. Divaldo Franco conta-nos de uma visita no além que ele foi fazer a um desencarnado recente. Joana de Ângeles o levou e todos estavam silenciosos, e ele também. E Joana se volta para ele e diz:
silêncio. E ele achou que eu estivesse doido, porque ele já estava silencioso. A boca, mas o silêncio que faz barulho no além é o da cabeça, é o da mente. Quantas vezes chegamos em centros espíritas em que a sessão vai começar e a mediunzada está num papo federal. E é a moda, e é o frio, e é a roupa, e é o salário, e é o trânsito, e é a guerra, e é a tsunami. E dali a pouco o dirigente bate a sinetinha, que é outra hipocrisia cá entre nós. E todo mundo fica quieto, a boca. Mas aqueles assuntos todos que a gente estava comentando, será que eles aparecem na cabeça? Então a reunião leva tempo enorme, sem que um único médium dê passividade. Porque primeiro temos que voltar ao nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes não permite que agora, porque nós calamos a boca e fechamos os olhos, possamos fazer ponte com os imortais. Começamos a sentir que tudo aquilo que a gente estava falando continua fervilhando em nossa cabeça, com suas imagens, fortes ou não, continua tudo aquilo embaralhando os nossos pensamentos. A gente quer orar, começa o Pai Nosso, já não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se embaralha com as outras coisas que a gente estava pensando. E quando termina o trabalho, aqueles que ainda dizem, reunião hoje estava pesado, não consegui receber nada. Ainda não nos demos conta da nossa responsabilidade junto à mediunidade. Não era a reunião que estava pesada, era a cabeça atulhada de coisas que não eram compatíveis com o gênero do trabalho. A proposta de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns para a reunião mediúnica é de silêncio e comunhão de pensamentos. Gustavo? Se você é médium e chega para uma reunião mediúnica com o pensamento acelerado e não consegue desacelerar naqueles minutos que antecedem a reunião, você consegue entrar em transe de forma segura? Alguém aqui tem pensamento acelerado? Cidade grande deve ser até pior, né? Gente, isso é mais sério do que você pensa. Se o pensamento estiver acelerado, você não vai captar e interpretar, você vai misturar coisa dele com coisa tua. É o chamado animismo, que embora tenha sido criado meio que um fantasma, né? Não é bem assim que a coisa funciona, mas não dá para negar que o médium consegue se melhorar. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. O silêncio interno na prática mediúnica, tá? Vamos imaginar que esse é o médium. Se você quiser imaginar menos redondinho, não tem problema. Dá para perceber aqui pela coloração que tem um outro círculo atrás? Por quê? Quando você está em transe, você está fora do corpo. Sair do corpo, vamos entender um pouquinho do fenômeno de emancipação da alma, que é aquele que André Luiz chamou de desdobramento, tá? Sair do corpo não significa corpo aqui e você do outro lado do planeta, você pode estar do lado. Está bem claro isso? Dizem até, eu acho que faz sentido, mas vale um estudo mais profundo. Alguém aqui tem a capacidade de captar as energias de um ambiente? Dizem que possivelmente essas pessoas estão meio fora do corpo. Por isso que ela capta. Quanto mais cravado no corpo você tiver, menos você vai captar. Tá claro? Ok. Então veja, o corpo do médium está aqui e o espírito aqui. Ok? Aí vem o comunicante. Tá claro? Segundo espírito. E faz o quê? O espírito comunicante, quando ele vem se comunicar, o pensamento dele está organizado ou desorganizado? A maioria, os necessitados, pronto. É lógico que um orientador da casa espírita, ele vem em outra situação.
Mas a maioria vem com tudo em ordem, em desordem. Se acontecer o que nós estamos dizendo, de você não ter o silêncio interno, o pensamento dele está em desordem, só que o teu está pior que o dele. Você vai dar uma boa passividade? Vai ser uma boa comunicação? Qual vai ser o resultado? Uma comunicação ruim e, no mínimo, insegura. Só que depois eu vou aprofundar um pouco, porque aqui eu estou falando que cabeça agitada. Tem características nossas que podem atrapalhar nisso, que podem agitar mais ainda a nossa mente. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Agora, se o médium, se o comunicante tem um pensamento desorganizado, e o necessitado geralmente vai estar assim. Se ele tivesse com tudo organizadinho na mente, ele não precisaria de nós, concorda? Ele ia buscar o trabalho e ia se organizar. E ele encontra o médium em boas condições mentais, centrado, equilibrado, com a mente serena. Qual é o resultado? Uma comunicação boa, segura, que nós chamamos de confiável. Agora, não sei se tem médiuns aqui, possivelmente tem. Nós estamos chegando para as reuniões mediúnicas com a cabeça limpinha. Não é a cabeça limpinha depois do banho, não. O nosso pensamento equilibrado, tentando pelo menos fazer aquilo que nós podemos chamar simbolicamente, e é simbolismo, tá? Porque isso é difícil. Silêncio mental. Você senta para trabalhar mediunicamente com a cabeça do teu filho, o cartão de crédito que vai cair amanhã, o cheque que vai cair não tem fundo, o carro que não está bom, lembra que o Raul falou? O frio, o salário, o tsunami, lembra? A receita, de boa. Estamos fazendo isso? Entenderam agora porque que médium não pode? Se a reunião é 8 horas, o médium não pode chegar 5 para as 8, gente. Até ele arrumar lugar para estacionar, parar o carro, vir para cá, qual é a porta que vai estar aberta, se alguém pegou o lugar dele ou não, até ele desacelerar, quanto tempo demora? Dói, né? Como é que eu faço para silenciar? Não tem forma mágica, viu? Coisa que vocês estão acostumados já. Prece. Agora eu pergunto, você consegue terminar uma prece? Deita na cama, puxa o edredom até aqui e começa. Pai nosso que está no céu, vira a cabeça de lado e sai do corpo para acabar a prece. Você consegue fazer um Pai Nosso de ponta a ponta sem perder a concentração nenhuma vez? E a gente acha que vai ser um baita médium, né? Na próxima encarnação sou igual o Chico. Gente, médium sem capacidade de concentração não sai do lugar. Vai ser mais anímico do que mediúnico. Vai ter muito mais dele do que do espírito na comunicação. Porque ele é um intérprete. Então, quanto mais silenciosamente, melhor ele interpreta e registra no plano físico. Mas com a mente agitada, eu vou até antecipar um pouco, com a vaidade aflorada, meditação. Alguém faz? Levante a mão, por favor. Raiz, claro, aqui o índice é até bom. Precisa fazer pose de ninja? Sentar com a perninha cruzada e entrar em nirvana? Não, posição confortável. Precisa fazer meia hora? Talvez a gente nem tenha tempo. 3 ou 4 vezes por dia, de 3 ou 4 minutos. É só focar a mente em alguma coisa e manter até você sentir a tua vibração equilibrada. Situação difícil no trabalho? Mentaliza aquela situação dando certo. Porque a gente faz o quê? Já mentaliza tudo errado. E se ele falar, eu vou na garganta dele. Ó a tua meditação, coisa boa. Vai dar facilidade para quem? Só se for para Saddam Hussein. Osama Bin Laden. Mentaliza aquilo dando certo. Música de vibração. Agora, talvez você conheça alguém que fala assim: nossa, aquela música de vibração me põe para dormir. Nossa, que música triste.
não tem capacidade de serenar, diminuir, né, o nível mental, diminuir o metabolismo. Quer ver outro erro que a gente comete? Vocês conhecem alguém que chega na casa espírita e começa a abrir a boca de sono? Talvez aconteça com a gente fala assim, é médium, pode não ser. É uma pessoa tão acostumada com as vibrações altas, ela é muito agitada, não para. Bota o arroz para cozinhar, ela vai lavar a louça, ela não para. A hora que ela senta e tenta parar, ela não sabe lidar com vibração baixa, ela abre a boca de sono. Isso não é mediunidade, isso é dificuldade para se adequar a uma realidade vibratória. Talvez você já tenha ouvido falar, os espíritos estão trabalhando com a mediunidade. Tá o quê? Vamos estudar a doutrina espírita. Pelo amor de Deus. Então, meditação não é entrar em nirvana. Nós não temos essa capacidade, principalmente nós ocidentais. Quantas vezes você já abriu uma revista, ouvindo música no fone de ouvido, com a televisão ligada? 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Capacidade de concentração zero. Os orientais têm mais facilidade. É da cultura deles. Mas algumas vezes por dia, fecha os olhos, foca para dentro. Quando a gente fala assim na prece inicial, vamos fechar os nossos olhos, o que nós estamos dizendo? Feche um pouco a sua percepção para o mundo externo e volte a sua atenção para dentro. Vai fechar toda a percepção? Meu filho, se você tiver com toda a percepção fechada, você não está ouvindo o que eu estou falando. Não sei nem o que eu vim fazer aqui. Mas você vai fechar um pouco. Então esquece teu carro lá fora. Esquece o que está acontecendo na tua casa. A tua mente precisa estar aqui. Se você já consegue ficar com a mente aqui, significa que a tua capacidade de concentração está melhorando. Ok? Então, meditação. Leitura. Agora, durante um parágrafo, a tua mente escapa quantas vezes? Perceba que a nossa mente dá tiro para todo lado. Controle mental, principalmente nos momentos difíceis. Gente, porque se você disser para mim assim, André, eu estou controlando minha mente aqui agora, que bom, você está num ambiente, né? Apaziguado, protegido espiritualmente. Protege a tua mente na fila do banco. Apazigua a tua mente no supermercado, no dia de mais movimento. Apazigua a tua mente lá na avenida mais movimentada de Rio Preto. 5 horas da tarde, se no horário de verão é 4. Teu ar-condicionado quebrado, não é que você não tem, ele está quebrado, você está apertando o botão e ele não liga, que é para te testar. Aí do teu lado para um carro ouvindo sertanejo universitário. E do outro lado, funk. Não é para testar? Então vamos testar. Você mantém a calma? Se você olhou para você mesmo e falou, acho que eu consigo, ótimo, você está crescendo. O que eu quero trabalhar aqui, mesmo que de uma forma bem humorada e brincando, é o seguinte: aqui, se você aprendeu a se concentrar, ótimo, mas o ambiente aqui é adequado para isso. E a concentração nos ambientes não adequados. A pessoa que tem capacidade de concentração, ela se concentra até num baile funk, uma escola de samba. E a gente talvez não consiga se concentrar aqui dentro. Tem que pensar nisso. O teste é lá, não é aqui. E é fácil. Embora, às vezes, nem aqui a gente consiga. Está claro isso? Humildade. Porque talvez nós estejamos tentando fazer o trabalho de Deus e querendo resolver os problemas do mundo. Será que nós já entendemos que o problema é, além de teste, é treinamento para as virtudes cristãs? E toda vez que a gente resolve os problemas de alguém, a gente está deixando uma pessoa, está impedindo uma pessoa de ser treinada e testada. E talvez você conheça alguém que é pai ou mãe e está de cabeça quente com os problemas do filho. Já parou para pensar que ele tem a pauta de problema dele para resolver, para ele amadurecer? Vamos trabalhar um pouquinho esse negócio de humildade. Como nós dissemos, a importância desse silêncio interno em todos os aspectos da vida, porque você é, na reunião mediúnica, um reflexo do que você é na tua vida. Se você acordar 4 horas da manhã, perdeu o sono, a cidade está mais calma, poucos carros, televisão desligada, celular no canto,
Ou seja, 4 horas da manhã eu estou tentando criar uma situação onde você vai ter silêncio interno ou externo? Externo. A cidade está calma, a tua casa está silenciosa. Você conhece alguém que evita silêncio externo a todo custo? Levanta de manhã, a primeira coisa que faz, liga a TV. Liga a rádio. Por quê? Porque toda vez que silencia o externo, você vai ouvir um outro barulho que você não quer ouvir. O barulho de dentro. Por isso que tem gente que faz barulho fora desesperadamente. Não quer ouvir o que vem de dentro. Porque vem o quê? Angústia, culpa, medo. Se você se convidar para sair hoje à noite, você aceita? O que eu estou querendo dizer? Você é uma boa companhia? Para você ver. Vocês acharam que eu vinha só para falar de mediunidade, não de moralidade, né? Moralidade afeta totalmente o exercício mediúnico. Você consegue silenciar por dentro? Se você sentar na sala de espera de um médico, você consegue ficar ali, calma, mexe no celular, larga o celular, pega a revista, larga a revista, volta o celular. Quanto o teu interior está em paz? Dói, né? Todas as situações da vida, todos os aspectos da vida, tá? Está faltando um item lá, eu devo ter mexido nesses slides, mas é o conhecimento, tá? Vai entrando aqui. Conhecer bem a função. Vamos pensar. Vou entrar um pouquinho no livro dos médiuns, tá? Lá no capítulo 19, que embora seja uma construção de conhecimento, então você não pode dizer nunca que um capítulo é mais importante que o outro, porque sem o anterior você não entende o próximo. Mas eu tenho a impressão que se eu fosse isolar um capítulo do livro dos médiuns, esse seria o top de papel do médium na comunicação. Capítulo 19, item 223, pergunta 6. O espírito que se comunica através de um médium transmite direto o seu pensamento, ou então esse pensamento tem como intermediário o espírito encarnado no médium? E os espíritos respondem que o espírito do médium é um intérprete. Qual é a função do médium? Captar. Captar o que mesmo? Linguagem dos espíritos é o... Você não vai pegar um texto pronto para você repetir. Quem repete é papagaio. Talvez não seja o seu caso. Você vai captar uma ideia, interpretar essa ideia, transmitir para o plano físico e registrar no plano físico, que é a função do corpo. Como é que você registra? Se for psicógrafo, pela escrita. Se for psicofônico, esse é o registro. Mas antes de registrar, você captou e interpretou. A ideia precisa ser transformada num texto. Hermínio Miranda trabalha muito bem essa ideia num livro chamado, não é o Diálogo, Diversidade dos Carismas. É um livro antigo, antigamente era até dividido em 2 volumes, as últimas edições juntadas num livro só. Ele fala que o médium é aquele que vai vestir a ideia ou o pensamento com palavras. Lembra, a linguagem dos espíritos não tem palavras articuladas. Alguém já pegou uma psicografia na mão? Do Chico, sei lá, Celso de Almeida Afonso, que era um grande médium. Hoje nós temos o Júlio Carvalho, que está sempre aqui em Rio Preto. Alguém já pegou na mão? Se você é professora de 1ª a 4ª série, 1º ao 5º ano, alfabetizadora, você vai ficar horrorizado. Provavelmente, de tanta fixação mental que nós temos, nós vamos pegar o médico e falar: olha, meu filho, vai psicografar em caderno e caligrafia. Gente, espírito não está preocupado se casa é com Z ou com S, se nesse ponto aqui do trecho você tem que pôr ponto, uma vírgula ou um ponto e vírgula. Para espírito não tem isso. Quem tem que saber escrever é o médium. Só que na hora do trânsito não dá tempo dele ficar pensando: aqui é ponto e vírgula. Aí ele manda o espírito esperar um pouquinho. Não dá tempo.
E se você pegar aquilo na mão, é perigoso você criticar o médium. Nossa, que letra! Gente, a maioria das psicografias de cartas consoladoras é mediunidade mecânica, o braço está sendo arrastado, o médium nem sabe o que está escrevendo. Nós precisamos entender esses fenômenos. André, Oi, pois não. quando fala em psicografia, e muitas vezes as pessoas falam a letra é igual, a assinatura é igual, isso é... Médiuns polígrafos, Kardec trabalhou com isso no livro dos médiuns. Capítulo 14 dos médiuns, ele tem um subitem no final, chama médiuns especiais. Vamos entender, o que é médium especial? É um ser humano especial? Não necessariamente. É um espírito mais evoluído? Não. É alguém que tem uma capacidade dentro de uma das classificações de mediunidade normais, entre aspas, uma variação. Por exemplo, a psicografia tem quantas variações? Médium polígrafo é aquele que consegue refletir a caligrafia do espírito. Às vezes na assinatura fica quase idêntico. Eu já peguei na mão e a pessoa me garantiu que era quase idêntico. Então é uma variação da psicografia. Por exemplo, olha como a gente não para pensar. Chegar numa reunião mediúnica nessa casa espírita aqui e psicografar uma mensagem do mentor da casa, ou o mentor do grupo mediúnico. É a mesma coisa de que psicografar publicamente aí cartas consoladoras? O fenômeno é o mesmo, mediunidade e psicografia. Pode ser mecânico ou não, isso aí não é o caso. Mas e a afinidade com os espíritos? É a mesma? O mentor da casa te conhece e você o conhece. Psicografar nesses casos não é difícil. Agora vai para uma reunião com 2.000 pessoas para escrever sobre espíritos que você não conhece e que a mãe está se debulhando de chorar ali e querendo ou não atrapalha o fenômeno. Não estou falando mal da mãe, mas é fato que a vibração se altera. É a mesma coisa se psicografia? Psicografar do mentor do grupo é relativamente simples. Você o conhece, provavelmente você se encontra direto com ele fora do corpo, ele te conhece, você está aqui quantas vezes por semana? Então a afinidade está acontecendo, uma hora você vai escrever se você for psicólogo. E esse tipo de reunião pública com milhares de pessoas? E tem mãe chorando, e tem curioso, e tem gente que critica o fenômeno, vai lá para criticar. Eu acho que, me perdoe, é ser espírito de porco. E se eu não gosto, eu simplesmente fico na minha casa, eu não vou lá. É como se um palestrante que eu não gosto, não é que eu não gosto de pessoas, eu posso não concordar com o palestrante. Aí traz o palestrante de Rio Preto, eu saio da minha casa, ando 70 km para vir aqui, assistir a palestra e falar mal. Mas se eu não gosto, eu fico na minha casa, não tenho mais o que fazer. Mas tem gente que sai de casa para ir criticar. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, pelo amor de Deus, que a gente não faça isso. Ou você sai e vai viver plenamente ali aquele momento, ou então você procura uma coisa mais útil para fazer. Ok? Mas isso é possível. Kardec trabalhou com essa avaliação da psicografia no livro dos médiuns, tá? Polígrafo. Poli é muito grafia escrita. Tem capacidade de se adaptar e algumas vezes consegue refletir com muita precisão a caligrafia do espírito quando encarnado. Às vezes a psicografia, a assinatura é quase idêntica. Eu conheço vários casos, tá? Ainda no livro dos médiuns, no mesmo item, mesmo capítulo, item 7. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, que provenha de outro espírito, que é o fenômeno mediúnico. O fenômeno anímico é o quê? É quando meu corpo reflete o que eu estou fazendo, que é o que eu estou fazendo agora. Palestra é um fenômeno anímico. Posso estar recebendo intuição, inspiração, mas na essência ele é anímico, eu não estou em transe. O que eu estou passando para vocês? O que eu estudei e os slides que eu peguei. O fenômeno mediúnico é quando um outro espírito, por isso que ele falou aqui, que provenham de um espírito estranho, portanto não do médium. Está claro isso? Às vezes a gente tem que ler com muita atenção o que Kardec escreve. O fenômeno mediúnico, ele sugere a intervenção de uma outra inteligência que não seja a do médium. Está claro? Então, quando eu dou uma passividade, ou quando eu psicografo um texto, é o que ele está dizendo ali, eu, espírito, posso influenciar nessas comunicações? Sim. Se não lhes são simpáticos, pode alterar as suas respostas. Eu deveria ter acrescentado aqui, mas esqueci. Conceito de simpatia para nós espíritas. O que
que é simpatia para nós? Fazer uma simpatia para emagrecer? Cortar uma batata no meio, botar um pedaço de barba, e nós já fizemos isso. Como que eu tenho vergonha dessas coisas? Bem que ninguém sabe. O que é simpatia para os espíritos? Para nós espíritos. Isso é o livro dos espíritos. Similitude de pensamentos, ideias, intenções, gostos e vontades. Ou seja, o que é um espírito simpático para mim? Aquele que gosta do que eu gosto. Aqui ele está falando o quê? O contrário. Se não são simpáticos, pode alterar as respostas e assimilá-las às próprias ideias. Eu tenho uma brincadeira que vocês vão entender na hora. Imagina que o espírito está lá usando o médium, você pergunta para ele, qual o melhor time do mundo? E vamos brincar aqui que o espírito respondeu o Corinthians. Percebam a elevação do espírito. Não adianta zoar. Chico Xavier falou no Pinga Fogo que era simpático ao Corinthians. Está lá, não sou eu que estou inventando. Vamos imaginar que ele falou Corinthians, mas o médium é palmeirense. Dá para entender a ideia? Esquece, troca de time se você quiser. Se apega na ideia. O médium vai ter a humildade de responder o Corinthians do espírito? Ou vai responder o Palmeiras? Dá para entender a ideia? Pega na ideia, troca de time se você quiser. Se apega na ideia. Se o médium é vaidoso e não admite que alguém fale mal do Palmeiras e defenda o time, ele não vai soltar o Corinthians do espírito, ele vai soltar o Palmeiras dele, é o animismo prejudicial. Ou seja, ele não foi fiel à ideia. Está claro o que eu estou passando? É isso que está acontecendo. Entenderam agora por que eu falei em humildade lá atrás? Deve ter médiums aqui. Você médium, psicofônico, aquele que senta aí, entre aspas, recebe do espírito, dá passividade. Você já parou para pensar que é a hora de você transmitir dos outros, não é a hora de você falar? Portanto, o momento não é seu. Você é transmissor. Já parou para pensar? Não, né? Porque se você tiver com o ego aflorado, você vai falar o quê? Eu sou médium, eu sou o cara, filho. É como se você digitasse um texto belíssimo aqui, e ao invés do texto ser teu, ser do computador. Você sentou, digitou um texto belíssimo. O texto é teu ou do computador? O texto é meu, o computador é o quê? Um instrumento, uma ferramenta. O médium tem qual mérito no fenômeno? Pouquíssimo. E às vezes o pouquinho de mérito que ele poderia ter, ele não tem, porque ele não é fiel à ideia. Está claro o raciocínio? Se você está com o ego aflorado, você consegue ser fiel? Ou no meio da ideia que está vindo na tua mente, você bota a coisa tua misturada? Entenderam a ideia? Então nós estávamos falando sobre como é que nós estamos de horário, que a gente combinou de dar uma paradinha. É pouquinho, né? 1h22, 1h30 a gente dá uma paradinha, né? Conhecer bem a função. Extrapolando. E as outras funções? O chamado passista, magnetizador, precisa conhecer bem o fenômeno? Comentamos no começo, né? O dirigente das reuniões precisa conhecer bem o que é uma reunião, o que está sendo estudado, conhecer bem o material. O dirigente da casa espírita. E às vezes a gente é tão carente por trabalhador que o cara chega aqui mostrando vontade, daí 6 meses ele vira presidente da casa. Gente, não é assim. Você não sabe quem é o cara. Você não sabe as intenções dele, você não sabe as companhias espirituais dele. Às vezes o cara chega no entusiasmo, mas por trás ele tem espíritos querendo fechar a casa. Fechar uma mediúnica, você dá a presidência da casa para ele. Não vai prestar. Eu não estou dizendo que tem que ser fechado, é sempre o mesmo grupo na presidência. Mas fazer uma filtragem, gente de confiança, gente que você sabe que gosta da casa. Na pior das hipóteses, a pessoa abandona a presidência da casa e some. E se o grupo não estiver bem estruturado, porque independente de quem é o presidente, a atividade tem que estar acontecendo. E a pessoa abandona, se a casa não estiver bem estruturada nas suas atividades, ela entra em parafuso. Então eu não sou a favor de você fechar, não sempre a mesma pessoa na presidência, ou sempre as mesmas, mas sou a favor de uma filtragem. Tem que ser gente de confiança, gente que você sabe, que está aqui, que dá a cara para bater, que gosta do trabalho, gosta da casa, gosta da doutrina.
Porque gosta da casa, mas não gosta da doutrina. Ele tem a tendência para Umbanda. Adivinha o que ele vai fazer? Daqui 3 meses, vai começar a encher de tabaco isso aqui. Estou desrespeitando a Umbanda? De jeito nenhum. Só acho que reunião de Umbanda tem que acontecer nos centros de Umbanda. Aqui se estuda e se pratica Espiritismo, Kardec. Tá? Mas, André, Oi, pois não? Claro. Mas você acredita que uma casa bem estruturada, organizada, ela existe uma proteção lógica, Claro. da espiritualidade, e há também uma seleção natural. Às vezes a pessoa chega e não fica. Mas e se ficar? E se for aqueles caboclos, eu não sei se aqui em Rio Preto tem isso, mas em tem muito. Aqueles caboclos teimosos que põe na cabeça assim: eu vou mudar essa casa. E fica anos aqui tentando botar coisa de outra doutrina espiritualista aqui dentro. E tenta de um jeito, não dá, tenta de outro, mas ele fica. Então, se a casa não estiver muito estruturada nas atividades, muito pautada em Kardec, nós corremos o risco. Termina, por favor. Então, eu acho, os casos que eu já vi, na minha pouca experiência, mas não ficaram. Foi uma seleção natural. Entendi. Mas a seleção natural ela acontece, a pessoa que não tem afinidade com as atividades da casa, ela vai embora. Só que ao mesmo tempo, se a casa ou a atividade do grupo estiver fragilizado, e mais, a gente não pode colocar a nossa responsabilidade de preparação e de estruturação de uma atividade nas costas dos espíritos. Ou seja, não, vamos fazer aqui e os espíritos nos protegem. A atividade acontece no plano físico, embora exista amparo espiritual, o grupo físico tem que estar junto, o grupo encarnado. Senão a gente vai passar a vida deixando a parte difícil para os espíritos. Eles fazem lá, mas aqui quem faz somos nós. Ok? Cuidado, porque às vezes o grupo se fragiliza. Basta você falar alguma coisa fora de hora, alguém melinda, você já sabe o que acontece. E aí é meio que uma rachadura numa parede sólida. Eu não sei se alguém aqui estudou, eu não costumo recomendar romance, mas aquele livro Aconteceu na Casa Espírita é um livro muito interessante. E ele vai falar exatamente disso. Eu me lembro do caso de uma médium passista que foi atender uma pessoa com problema de obsessão. O obsessor se retira na hora do passe, propositadamente. Nem foi uma ação fluídica direta, não foi mérito do passista. O paciente, quando não sentiu mais aquele peso fluídico da entidade, se sentiu melhor e começou a fazer o quê? Idolatrar o passista. Pronto, foi o suficiente para o ego. Isso pode acontecer? É a hora que o grupo fica fragilizado, porque um dos membros perde o foco. E se nós não tivermos foco, gente, imagina um barco com, sei lá, vou chutar, 10 pessoas, cada um com remo. Você está de frente para cá, rema para cá. O outro está de frente para cá, rema para cá. Para onde vai esse barco? Para o fundo. Para o fundo. Se isso acontecer numa casa espírita, a casa não sai do lugar. Quando nós perdemos o foco da transformação moral e da caridade, está na hora de você olhar para o dirigente e falar: olha, eu vou ficar um tempo afastado, você me perdoa, eu vou me reerguer vibratoriamente, eu vou repensar as minhas ideias, depois eu volto. Não é pecado, não é um grande prejuízo, é uma necessidade momentânea tua. Eu conheço casos. Inclusive, voltando para o assunto do guru, aconteceu isso no grupo que eu dirigia. A pessoa tinha perdido o marido de uma forma assim, estúpida. Depois de um tempo, ela se pegou de tapa com uma pessoa, no desequilíbrio da perda do marido, ela não conseguiu manter o equilíbrio, se pegou de tapa com uma pessoa, ela sabia que ela estava precisando de um tempo, foi consultar o guru. O guru falou assim: não, mas você é médium, você vai sentir em qualquer lugar, por que você vai sair? Ela ficou em desequilíbrio. Complicou a reunião toda e está meio fora do meio até hoje. Se tivesse se afastado, 1 mês, 2, focado, estudado, provavelmente tinha encontrado aquele. Ela sabia o que fazer, mas foi consultar os outros. Lembra de Jesus? Acaso pode um cego guiar o cego? Por um acaso ou não, nós estudamos esse item hoje cedo. Ela passou por ele. Nossa consciência sabe o que fazer. Se a gente ouvir os mentores da casa, não tem.
O problema é a vaidade. Não, eu não posso me afastar. E talvez você tenha aquela crença assim: se eu me afastar da mediúnica, eu passo mal. Que os espíritos que tinham que se manifestar não vão se manifestar, vai formar uma fila. Meu filho, o espírito que não vai se manifestar por você, quantos médiuns tem só em Rio Preto para ele se manifestar? Talvez você os esteja segurando, aí é diferente. Mas aí é problema do médium, não é da casa. Então veja que a reunião mediúnica precisa ser repensada. Nos moldes que a gente está fazendo, é muito mais reunião mediúnica de espiritualista trazida para a doutrina espírita do que propriamente uma reunião mediúnica espírita. Tudo bem? E é isso? Então vamos mais um pouquinho para a gente dar uma parada. E os órgãos de unificação? Gente, órgão de unificação, a chamada USA, ele não tem que estudar apenas doutrina, ele tem que entender de movimento. Inclusive, eu vou ser bem superficial nisso, na política do movimento espírita. Você está horrorizado com o termo política? O movimento espírita tem política. Aliás, a gente poderia até esclarecer, a política é uma coisa das mais belas do mundo. Política vem do quê? Poli, muito. Convivência, jogo de cintura, capacidade de aceitar as pessoas, as ideias delas. Gente, política não é problema, o problema é eleição. Política partidária é nojenta. Política é a arte de viver em sociedade. Agora, a política partidária do movimento espírita existe, e ela é complicada. Ela é complicadíssima. Eu não vou entrar nisso para manter a nossa vibração. O movimento de unificação tem que conhecer tudo isso. O movimento espírita é todo dividido. Chiquistas, divaldistas, enfim, eu poderia citar pelo menos umas 10 divisões do movimento. E depois tem gente que fala assim para mim: mas André, espiritismo é um só. Quantas linhas de raciocínio se dizendo espírita você conhece? Realmente, o espiritismo ele advém de Kardec. Mas tem N linhas de raciocínio aí que se dizem espíritas também. E ninguém filtra. E o movimento de unificação tem que conhecer isso aí tudo. Ok? Quer dar uma paradinha? O que vocês querem fazer? 20 minutos? Beleza, 20 minutinhos a gente volta, tá, gente? Vamos tomar um cafezinho.